Olá, pessoal! Todo mundo animadíssimo para começar uma turma focada na IBFC e aí eu vou explicar um pouco acerca da organizadora e também acerca do seu certame. Eu sou a professora Flávia Rita, vou trabalhar com vocês língua portuguesa a partir de questões neste curso. Então, como vai ser o nosso curso de correção de questões para a IBFC? A partir das questões propostas em provas anteriores da organizadora, nós vamos revisar diversos conteúdos. Hoje, por exemplo, eu vou revisar tipos de sujeito, conectores, que já são matérias que estão ali nas questões que nós selecionamos para a primeira aula. Então, a partir das questões, nós vamos fazendo as revisões pontuais de conteúdo, você vai entendendo um pouco mais acerca do perfil da sua banca e também da nossa língua portuguesa. Flávia, o ideal é que eu tenha uma base prévia de língua portuguesa para fazer um curso de correção de provas? Bom, é desejável que você tenha uma base prévia em língua portuguesa, que você pelo menos tenha contato com a nomenclatura de português para acompanhar o curso. Mas cada aluno, né, como é que eu posso dizer assim, recebe o conteúdo de uma forma. Então, você pode assimilar a partir das questões, é um jeito também interessante de aprender. É sempre mais adequado que o aluno que opte por um curso de correção com revisão teórica tenha minimamente tido contato prévio com a matéria. É o mais adequado. Mas cada pessoa, né, gente, tem ali, vamos dizer assim, um direcionamento do próprio aprendizado, sabe? Como assimila as coisas. Então, também no seu concurso há outras tantas matérias a serem estudadas. Às vezes, por uma questão de tempo, você vai preferir um curso mais enxuto, como é o caso aqui do nosso curso, tá? Agora a gente vai falar do perfil da IBFC. Então, a gente está aqui focado em fazer um curso de exercício para atender a sua expectativa de entender como a sua banca cobra o conteúdo e especificamente revisar esses conteúdos por meio de questões. Então vamos entender o perfil da banca IBFC. Não é uma das bancas mais complicadas em se tratando de língua portuguesa. Então, quando eu penso nessa banca aqui, né, eu não tenho um nível de complexidade tão alto para trabalhar, tá? Então, vamos colocar assim, ó, banca IBFC, principalmente nas provas menores, há uma variação considerável de conteúdo. Então, quer dizer, a gente tem ali algumas coisas que são mais cobradas. Em texto, os conteúdos mais cobrados, tá? Tipologia textual, vocabulário, inferência simples, que é basicamente você compreender uma informação que está dentro do texto. Nos aspectos gramaticais, a banca vai variar um pouco mais essas questões e a gente vai pegar aqui um top 10. Conectores, pontuação, sintaxe, aí aqui análise de termos, tipo de sujeito, tipo de predicado, tá? Então, isso aqui é bem explorado. Formação de palavras, concordância, colocação pronominal, crase, regência. Aí, vou colocar aqui, ó, verbo e pronome, emprego de pronome relativo, uso de o versus lhe, são os conteúdos mais cobrados. Agora, eu sempre falo com o aluno, pode chegar lá, cair uma questão de advérbio, pode chegar lá, cair uma questão de plural de substantivo composto. Isso está previsto no seu edital e não é raro que a banca o faça. Pode cair uma questão de carga semântica de preposição. Então, o que a gente tem que ter em mente é que existe ali um escopo muito amplo de questões a serem trabalhadas pela IBFC e ela vai oscilando em termos de provas nessas questões, beleza? Então, no caso da sua banca, considere que existe uma variação muito ampla de conteúdo. E essa variação considerável de conteúdo, né, ela traz ali as possibilidades para você estudar e acabar tendo êxito no seu concurso, porque você tem que fazer muitas questões para ter certeza do que você vai encontrar lá na sua prova. E aí o nosso objetivo neste curso especificamente é revisar por meio de questões, beleza? Então nós vamos para a nossa primeira prova, que é uma prova de língua portuguesa da Secretaria de Educação. Então nós vamos trabalhar essa prova aqui e os conteúdos pertinentes a ela.
Aí vamos lá no nosso texto especificamente, tá? Então eu tenho lá assim, ó, muitos anos depois da publicação de Quarto de Despejo, que é um livro muito bonito, inclusive, Diário de uma Favelada, novas escritoras negras brasileiras, inspiradas na obra de Carolina Maria de Jesus, formam um livro, publicado em 2021, do qual se extrai o texto abaixo, Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras. Então, esse novo livro aqui. Entre a rua, este quarto e o ser, Camila de Oliveira Silva. Recebo amanhã de pé, consciente da minha insônia madrugada, eu estou à beira das 6 horas. Presinto o dia longo, que vai arrastar esse corpo que sequer se esticou. A gente já tem uma referência, né, gente, de que se trata de um texto narrativo. Todo mundo consegue perceber os elementos? Por que esse texto é narrativo? Que elementos eu tenho aqui, ó? Eu tenho personagens... Eu tenho um contexto espaço-temporal. Então, são elementos aqui, né? O narrador é o próprio personagem, então é um narrador-personagem. Então, eu tenho lá assim, ó, pronto o café, pronta uma manhã, e nem importa que eu não esteja preparada para absolutamente nada hoje. Alguma vez já quis pedir ao dia que me levante. Não sei seguir por essa hora em chamas, nesse amarelo que cai sobre o dia, que não me socorre. Às vezes, antes de ir à rua, me pego querendo ir direto para a noite. Então, ela falando um pouco dessa angústia, né, do tanto que para ela o dia está sendo pesado, difícil, beleza? Algo me vem em cheio nessas horas, e não é a saudade que ontem, sem razão, me consumia de vida e morte. E de repente já estou na rua, rumando, rearrumando e esfregando meus olhos secos, esforçando em segurar lágrimas e sabendo que preciso agora despejar meu olhar sobre o mundo, o mais seco que eu quiser. Desejo despejar meu olhar dentro dos olhos de todo mundo. Ando e sinto que os passos só escorrem para alcançar sentido. Quando estou aqui, parece que a rua é tudo o que tenho, sou e tudo o que sobrei. Então, um texto muito bonito, né, falando ali um pouco dessa angústia de lutar pela vida. Então, basicamente, o texto trabalhando isso aqui, tá? Aí, na sequência, eu tenho assim, ó, as 4 primeiras frases do texto revelam ao leitor traços do estado de ânimo da enunciadora. A partir de uma leitura atenta desse trecho, é correto afirmar que se destaca na narradora uma postura. Então, eu quero a certa, né? Geralmente, na banca, a gente já vai ter ali, vamos dizer assim, uma referência em negrito daquilo que se está pedindo. Eu quero a alternativa correta. Então, ela tem uma atitude passiva diante da vida, irritada pela falta de sono. Na verdade, falta de sono não, né? Ela ainda está com sono, ela quer ir direto para a noite. Animada para o novo dia? Não, eu que estou animadíssima hoje. Ela parece o quê? Bem, como é que eu posso dizer assim, angustiada de ter que acordar. Revolta com sua negligência. A negligência não é dela, né? Ela mostra o seu desconforto em relação à própria vida. Mas para ficar mais fácil de você compreender isso, nada mais justo do que retornar ao texto. É o que faz o aluno acertar em uma prova, ó. Consciente da minha insônia madrugada. Ela passou a noite o quê? Acordada. Estou à beira das 6 horas. Presinto um dia longo, um desânimo, que vai arrastar esse corpo que sequer se esticou. Ela não dormiu, né? Pronto o café, pronto uma manhã. E nem importa que eu não esteja preparada para absolutamente nada hoje. Então, quando a gente volta aqui no texto, a gente consegue perceber essa perspectiva de passividade, não importa, né? Ela está ali, né, sendo levada pela vida, ela precisa se manifestar diante da vida, e quando ela ganha a rua, ela é obrigada a fazer o que tem que fazer para sobreviver. Essa é a sua angústia ali como protagonista do texto. Então, ela é uma passividade diante da vida, é o estado de ânimo da protagonista do texto, né, do narrador personagem, no primeiro fragmento do texto, tá? Então, é isso que a gente vai avaliar. Essa questão aqui é de inferência simples, é de leitura, né? Só para a gente ir categorizando de que é. Ela é de leitura do texto.
haverá questões assim na sua prova, com certeza, e são as que não vão demandar ali um amplo conhecimento gramatical. O título do texto, além de ser construído por substantivos, também apresenta outros vocábulos que cumprem papéis específicos. Deixa eu tentar te explicar o que são esses papéis. Normalmente, a gente tem ali papéis anafóricos e catafóricos dentro do texto, né, para fazer a referência a algo que já foi dito ou para fazer a referência a algo que já algo que já foi dito e algo que ainda vai ser dito. Ou eu faço uma projeção no texto, tipo, meu maior sonho é este, 2 pontos, passar no concurso, estou fazendo uma referência a algo que vai ser dito. Ou eu posso colocar assim, passar no concurso, vírgula, esse é meu maior sonho, fazendo uma referência a algo que já se disse. Então, eu tenho todas essas possibilidades aí de papéis específicos. Dentre esses vocábulos, assinale o único que indica uma relação de proximidade entre o substantivo e o emissor do texto. Bom, aqui eu vou aproveitar para revisar um conteúdo. Este, esta e isto indicam algo que está perto do emissor. Esse, essa e isso indicam algo que está perto do receptor. Aquele, aquela e aquilo indicam algo que está distante dos interlocutores. Então, basicamente, eu tenho esses elementos para trabalhar, vou aproveitar para revisá-los com vocês, vamos dar exemplos, né, porque aí fica mais fácil de você entender. Eu falo assim, ó, esta blusa, vou colocar de outra cor aqui só para... Esta blusa que estou usando, estou, ó, perto do emissor. Eu sou a emissora no caso, né, que estou usando é nova. Verdade, viu, gente? Ganhei de aniversário. Então, esta blusa que estou usando, perto do emissor. Aqui, ó, perto do receptor. Essa blusa que você está usando, então, está perto de quem ouve, ó. É nova? Então, está perto de quem ouve. E eu posso ter aquele, aquela ou aquilo distante dos interlocutores. Aquela blusa na vitrine, que pode ser vitrina também, vou colocar um azinho aqui, ó, porque na verdade a palavra vitrina precede a forma vitrine, as duas existem, tá? Aquela blusa na vitrine é bonita. Então, quando eu mostro a blusa na vitrine, eu estou me referindo a uma blusa que não está perto de quem fala e nem perto de quem ouve. Nesse caso, os dois elementos estão distantes dos interlocutores. Aquela blusa na vitrine, quer dizer, não está perto do emissor e não está perto do receptor. Bom, Flávia, o que a gente tem lá no título do texto? Então, volta ao título, tá? Entre a rua, este quarto e o ser. Este quarto, porque ela está escrevendo do quarto. Este quarto, o quarto em que a narradora está. Este quarto, o quarto em que ela está. Então, no contexto espaço-temporal, antes de ganhar a rua, né, ela está no quarto, ó. Quis pedir ao dia que me levante, receba amanhã, consciente da minha insônia madrugada, estou à beira das 6 horas, presinto longo dia. Então, ela está falando do quarto em que ela, o quê? Está. Então, o quarto em que ela está é que traz essa perspectiva textual aí. Então, este faz uma referência àquilo que está perto do emissor. Se eu falo, este brinco que estou usando é pequeno, este porque está perto de quem fala. Se eu estou me referindo ao ouvinte, eu vou dizer assim, esse brinco que você está usando é pequeno. Se eu estou falando de alguma coisa que está distante do emissor e também do receptor, eu vou falar assim, aquele brinco que ela está usando é pequeno, aquele que não está perto de quem fala nem perto de quem ouve, beleza? Então,
A nossa questão trouxe essa perspectiva de papel textual e aqui a gente aproveitou para revisar emprego de pronomes demonstrativos. Isso aqui a gente falou de posição no espaço. Beleza? Este perto de quem fala, emissor é o quem fala, né? Receptor, quem ouve. E distante dos interlocutores, né? Quer dizer, distante de quem fala e de quem ouve. Questão 3. Quanto à tipologia textual. Então, a gente já sabe que isso aqui, ó, muito caidor com força mesmo, no bom dialeto mineiro, né? Tipologia textual é um conteúdo muito explorado em prova, tá? A gente realmente precisa dominar essa base. O texto pode ser classificado como narrativo, então aqui ele já deu a referência de narração, ele vai pedir inferência. Ao analisá-lo, percebe-se que todos os elementos caracterizados abaixo exemplificam traços dessa classificação, exceto, ou seja, são elementos que constituem a base da narração. Apresentação de ações que se desenvolvem por meio de uma sequência de verbos, predominantemente no presente. Bom, no caso lá, ó, valeria a pena você voltar para ver se esses verbos estão no presente. Recebo, eu recebo, presente. Precinto, eu precinto, beleza? Não sei, presente, tá vendo? Então, pego, presente. Aí, basicamente, o ideal é o aluno realmente pegar os verbos e avaliar se eles estão, o quê? No presente. Né? Você vai pegando aqui um pouquinho, esse daqui é um presente subjuntivo, né? Presente indicativo. Então, os verbos estão predominantemente no presente. Aqui, ó, o quis é passado. Socorre, presente subjuntivo. Presente, presente, tá vendo? Presente. Então, aqui a gente já desejo, presente, ando, sinto, tá vendo? Sou, é, parece, estou. Então, aqui, o ideal é você olhar. Esse daqui, ó, sobrei é passado. Então, há uma predominância de verbos no presente. E o ideal aqui é o aluno realmente conferir. Não dá para a gente confiar na nossa memória em se tratando disso aqui, não. Bom, então, tô lá. Realmente, a gente tem ações predominantemente no presente. Verdadeiro isso aqui, né? Defesa de uma tese pautada em argumentos que ilustram a necessidade de ter que trabalhar mesmo sem vontade. Bom, defesa de tese, o texto não ia ser narrativo, né? Defesa de tese é texto dissertativo, argumentativo. Nossa resposta já é essa, dissertativo, argumentativo, porque isso aqui, ó, não se ajusta, a defesa de tese não se ajusta à tipologia narrativa. E a gente vai revisar isso aqui. Presença de um sujeito da enunciação que expõe os fatos ao leitor por meio da primeira pessoa do discurso. Tá lá, percebo, sei, sinto, precinto. Então, verdadeiro isso aqui, o texto é um narrador personagem. Como a gente tem um narrador personagem, ele é de primeira pessoa. Então, isso aqui é verdadeiro. Isso não é verdadeiro. Delimitação de tempo e de espaço, permitindo ao leitor identificar não só o momento em que se dão os fatos, mas também a ambientação. A gente está pensando quando, que é no início da manhã, e onde, que é o quarto dela. Isso aqui é o que a gente já tinha chamado de contexto espaço-temporal. Isso é próprio da narrativa. As narrativas apresentam esse contexto espaço temporal. Isso faz parte da tipologia textual. Então, o que a gente pode fazer para aproveitar a questão de tipologia, né? A gente pode revisar esse conteúdo para você se sentir mais seguro em outras questões de tipologia, porque elas vão aparecer na sua prova. A tipologia é um conteúdo com muitas chances de cair. No nosso top 10, ele aparece em primeiro, tá? Bom, então, aqui dentro da lógica de tipologias textuais, a primeira coisa que a gente tem que saber é que um texto pode ter mais de uma tipologia. A gente avalia que predomina, tá?
Então, avalia-se a tipologia predominante. Então, essa já é uma coisa. A outra coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, existem traços. Então, a gente vai observar os traços característicos de cada tipologia. Então, quais são as tipologias mais comuns? O texto pode ser descritivo, vou colocar o narrativo primeiro, porque faz mais sentido aqui. Dissertativo, expositivo, argumentativo. Não raro a gente vai ter um texto aqui, ó, juntando. Um texto é descritivo, narrativo, ele é dissertativo, expositivo ou dissertativo, que argumentativos também é muito comum, né, essas dicotomias, tá? O meu texto, ele ainda pode ser injuntivo, pode ser prescritivo também. Então, são algumas das principais tipologias. Um texto descritivo é observacional, estático. O que quer dizer isso? O tempo não evolui, tá? Uma estatística, um dado, uma análise da realidade, às vezes está aqui. A gente pode ter descrição de cenários, de paisagens. Então, é mais comum, né? De personagens. Não é raro que um texto descritivo se associe a um texto que narrativo, beleza? Não é raro, essa combinação é muito comum, na verdade. Um texto narrativo, ele apresenta, obviamente, narrador. Esse narrador pode ser em terceira pessoa, que é um narrador observador, ou em primeira pessoa, que é um narrador, o quê? Personagem, tá? Ele apresenta um contexto espaço-temporal, que é tipo onde e quando essa narrativa, o que acontece, beleza? Então, ele tem, obviamente, personagens, enredo, e nota-se obrigatoriamente uma evolução temporal. Então, a gente tem evolução temporal, depois, em seguida. O que marca a narrativa é exatamente essa evolução temporal. Então, por exemplo, quando a gente avalia o texto da prova, né, a gente consegue perceber que lá na prova ela acordou, depois ela ficou ali pensando se deveria ou não se levantar, fez uma reflexão sobre o sacrifício que aquilo ali implicaria e depois ela aparece na rua, ou seja, houve uma sucessão temporal. Essa sucessão é própria da narrativa, ela tem que acontecer, tá? Para marcar o discurso narrativo, beleza? Então, existe aqui um contexto espaço-temporal, personagens, enredo e uma evolução temporal natural, característica disso aqui. Flávia, quais os gêneros associados à narração? Então, dentro da narração, eu vou ter conto, eu vou ter crônica. Esse texto beira a crônica, né? Fala da rotina, é um texto minimalista. Eu vou ter notícia, romance, novela, fábula, parábola, tirinha, anedota, isso tudo vai entrar aqui no âmbito da narração, beleza? Bom, o texto dissertativo é que vai ter essas características aqui, ó, defesa de uma tese pautada em o quê? Argumentos. Então, o texto dissertativo vai apresentar defesa de uma tese. Então, vai ter a defesa de uma tese. Dissertar é falar sobre, emitir uma opinião. O texto dissertativo, ele tem uma natureza opinativa. Então, o que eu vou ter de gênero textual dissertativo aqui? Artigo de opinião, editorial, a própria dissertação, né, essa dissertação escolar que a gente produz. Então, são gêneros associados à dissertação. O texto expositivo, por sua vez, ele está concentrado na realidade, tá? Então, não é bem uma opinião, ele trabalha a realidade. Então, o texto expositivo
toma como base conceito, explicação e análise, texto científico, uma aula expositiva. Por exemplo, quando eu estou aqui dando essa aula para vocês, eu não estou inventando esses conceitos. Obviamente, esses conceitos já existem e eu estou reproduzindo esses conceitos. Por isso, a gente chama esse pedaço da aula de aula o quê? Expositiva, né? Eu estou reproduzindo conceitos, tá? Então, toma como base conceito, explicação, ele tem foco na realidade. Então, conceito, explicação e análise. Quando eu falo assim, ó, súmulas vinculantes são instrumentos do poder judiciário que objetivam decisões mais equânimes e mais céleres. Então, eu estou falando de as súmulas trazem ali um certo equilíbrio, uma equidade para as decisões do judiciário e elas também garantem uma certa celeridade. Isso não é o que eu penso das súmulas, isso é o que elas são instrumentos do poder judiciário que têm como foco esse equilíbrio, né, essas decisões mais justas e também mais rápidas, mais céleres. Flávia, mas se por outro lado eu colocasse assim, ó, as súmulas vinculantes, embora sejam instrumentos importantes do poder judiciário, tiram a individualidade de cada caso e, por isso, podem dar margem a problemas interpretativos em decisões que têm particularidades. Nesse caso, eu já estou fazendo uma tese, eu estou falando assim, ó, elas são boas, mas, porém, olha a minha ressalva, essa ressalva já é própria do contexto dissertativo, mas, porém, eu estou usando uma contraposição. Elas podem trazer problemas, pois trazem também aspectos de generalização a casos que têm similaridades, ou seja, não são exatamente idênticos. Então, quando a gente trabalha a opinião, é dissertativo. Quando a gente trabalha o que é, né, vamos dizer assim, qual é a base científica, qual é o conceito, a gente está na lógica da exposição, beleza? Então, são textos diferentes aí. Então, o texto expositivo, vou trabalhar com o texto didático, artigos científicos. Então, essa base. Bom, o texto argumentativo, ele pode estar ali associado a uma dissertação, associado a uma exposição. Então, o texto argumentativo, né, ele objetiva a justificativa para um dado posicionamento. Então, como ele objetiva a justificativa para um dado posicionamento, eu estou pensando aqui em estratégias argumentativas. Eu posso usar a comparação, eu posso usar o contraste, né, como estratégia. Eu posso apresentar causa e o quê? Consequência, enfoque temporal, argumento de autoridade, que é super comum. Eu cito um autor ou um órgão para dar credibilidade ao que eu estou falando. Então, segundo fulano de tal, o índice de vacinação no Brasil supera o de outros países em função da cultura vacinal já existente no país. Então, quando eu falo sobre segundo fulano de tal, segundo um determinado órgão ou um pesquisador, eu confiro ao meu texto, né, maior credibilidade. Isso é uma estratégia argumentativa, beleza? Bom, aí eu tenho o texto de natureza injuntiva. O que é um texto injuntivo? Ele tem caráter instrucional. Bula de remédio. É claro que a bula, ela tem partes diferentes. A composição de um medicamento é descritivo. Onde é que é a parte injuntiva dentro de uma bula, né? Como a pessoa vai tomar aquele remédio. Então, um texto injuntivo tem caráter instrucional e vai trabalhar aí o como. Basicamente é isso, né? Então, bula, receita, manual de instrução, cartilha, são gêneros associados aqui. Eu posso ainda ter um texto prescritivo, que o próprio nome já está falando, né? Um texto prescritivo, ele vai prescrever, ele vai determinar.
traz uma determinação ao interlocutor e não propriamente uma instrução, não é como, né? É exatamente o que tem que ser o quê? Feito. Então, ele vai determinar. Então, existem textos que têm esse comportamento que prescritivo. Quando eu trago, por exemplo, dentro de um contrato, né, as partes do contrato, as obrigações de cada um, eu estou realmente determinando as obrigações legais que competem àquelas pessoas e nessa seara eu estou prescrevendo, né? Uma receita também é uma forma de prescrição. Esses dois aqui aparecem associados muitas vezes, como aqui, né? Esses daqui. Então, só para a gente ter uma noção. Bom, revisamos então esse conteúdo, já podemos ir para outra questão, né? E aí, a gente vai evitar repetir as revisões. Claro que alguma coisinha a gente vai falar novamente, mas você já tem uma base do que são, por exemplo, as tipologias textuais. Bom, aí eu tenho uma questão sobre tipos de sujeito, ó, outra matéria para a gente revisar. Olha que legal. Na oração, algo me vem em cheio nessas horas. Ao observar as relações sintáticas estabelecidas entre os termos que a constituem, é possível afirmar que o sujeito classifica-se como algo me vem em cheio nessas horas. O sujeito é o pronome indefinido algo, né? Então, eu tenho um sujeito simples e expresso, ou seja, ele está simples e escrito. Então, não é um sujeito desinicial, vou te dar um exemplo aqui, ó. Estamos em um momento difícil no país. Então, quando eu coloco estamos, quem estamos? Nós. Isso é um sujeito desinicial. Ele está implícito na forma verbal. Então, aparece implícito na forma verbal. Não é o caso, né? Um sujeito indeterminado, o que é um sujeito indeterminado? Existe, mas não pode ser identificado no contexto. As formas mais comuns de indeterminação do sujeito, terceira pessoa, do singular mais a partícula se. Então, eu falo, por exemplo, vive-se bem em Belo Horizonte. Então, isso aqui é um índice de determinação do sujeito, ou, por exemplo, assim, ó, encontraram o carro roubado. Alguém que eu não sei quem. Então, aqui eu usei a terceira do singular, mais índice de indeterminação do sujeito para indeterminar o sujeito. E no segundo caso, eu usei a terceira do plural sem referente. Então, nas duas situações aqui, né, eu tenho um sujeito que existe, mas não pode ser identificado no contexto. Eu posso ter um sujeito simples, que é o caso aqui, né? Então, aqui, ó, faltam argumentos no trabalho. Quando eu falo faltam argumentos, o sujeito é argumentos. Ó. Argumentos faltam no trabalho, beleza? Então, faltam argumentos no trabalho, o sujeito só está invertido em relação ao verbo, que é muito comum, que é um verbo intransitivo. E o sujeito pode ser inexistente, que é o mesmo caso de oração sem sujeito. Aí, por exemplo, haverá um evento em Belo Horizonte. É um caso de verbo que impessoal. Verbos impessoais formam oração sem sujeito. Eu vou revisar isso com você, porque já é uma forma de a gente aprender esse conteúdo também por meio de questões, né? Então, nós temos aqui um verbo impessoal, e esse verbo impessoal formando uma oração sem sujeito. Aí, o que eu vou fazer? Revisar esse conteúdo. O sujeito que estava aqui, ó, algo, é um sujeito simples e expresso, beleza? Então, assim, cai uma questão de sujeito, mas poderia ser uma questão de predicado, de transitividade verbal, de tipos de oração. O problema é que a gente tem uma dinâmica muito grande de conteúdos, né? Então, a gente tem que estudar para mais,
porque não tem outro jeito, e um pontinho faz diferença na sua prova, você sabe que faz. E eu estou aqui para ajudar você a dominar o máximo de coisas possível aí para o seu concurso. Bom, então quando eu falo de tipos de sujeito, ó, vamos fazer um mapinha aqui. Primeira coisa que o sujeito ele pode praticar ou sofrer a ação expressa pelo verbo. Porque tem gente que acha que o sujeito é sempre o termo que pratica a ação verbal. Não, o sujeito pode ser agente ou paciente, né? E pode ser até os dois ao mesmo tempo. E ou paciente. Bom, eu posso ter um sujeito existente e posso ter um sujeito inexistente. Dentro da categoria inexistente é o que a gente chama de oração sem sujeito, é a mesma coisa, tá? Sujeito existente, ele pode ser simples, desinencial, composto, oracional e pode ser também indeterminado. Sujeito inexistente é formado por um tipo especial de verbo, a gente chama de verbos o quê? Impessoais. Então, esses verbos aqui é que formam sujeito inexistente e a gente tem os verbos que fazem isso. Haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo decorrido, fenômenos naturais. Choveu em Belo Horizonte, choveu muito esses últimos dias, né? Então, fenômenos naturais, chega de, basta de e passa de, indicando a ideia de o quê? Encerramento. Então, chega de bagunça, basta de palhaçada, né? Indicando a lógica de encerramento mesmo. E o que mais que eu vou ter aqui? Verbo ser, indicando hora, data e distância. Bom, sujeito simples aparece escrito dentro do contexto da frase, pode estar invertido em relação ao verbo, né? Isso aí não é um problema. Então, eu falo assim, por exemplo, só invertir, ó. Bastam 2 pessoas para o trabalho. 2 pessoas bastam, né? Sujeito simples, ele só tem um núcleo, o núcleo é pessoas. Esse termo 2 aqui é um adjunto adnominal. Bastam 2 pessoas para o trabalho, beleza? Sujeito desinencial aparece implícito no verbo. Então, eu falo assim, ó, considerei o fato relevante. Quem considerei o fato relevante? Eu. Então, o sujeito está implícito no verbo. Então, sujeito implícito na desinência verbal. Composto tem que ter mais de um núcleo. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, faltam recursos e objetivos na realização do projeto. Recursos e objetivos faltam. Então, sujeito composto. Recursos e objetivos faltam na realização do projeto. Vou ter um sujeito oracional, quer dizer, apresenta o quê? Verbo, ele é constituído por uma ação. É importante, por exemplo, que você se dedique. O sujeito é esse aqui, ó, que você se dedique. Que você se dedique é importante, é um sujeito oracional. Normalmente, 2 perguntas que funcionam para a gente descobrir o sujeito, o que
ou quem. Então, o que é importante? Que você se dedique, sujeito oracional, porque existe um verbo aqui dentro desse sujeito, né? Aqui 2 núcleos, aqui o sujeito está implícito na desinência verbal, aqui um núcleo só. E o sujeito pode ser indeterminado. Então, a indeterminação do sujeito, ela acontece de 2 maneiras. Pela partícula si com verbo intransitivo, transitivo indireto, ou verbo de ligação. Na terceira do singular, mais o si, esse si é índice de indeterminação do sujeito. Ou o uso da terceira do plural sem referente. São as 2 principais formas. Então, para a gente trabalhar em determinação do sujeito, ó, eu posso ter, por exemplo, assim, ó, precisa-se de bons médicos. Verdade, né, gente? Então, quem precisa, precisa de, o verbo está na terceira do singular, isso é um índice de indeterminação do sujeito, isso aqui é um objeto indireto. E o sujeito, nesse caso, é indeterminado. Precisa-se de bons médicos. E terceira pessoa do plural, sem referente, quer dizer, sem estar escrito, por exemplo, os rapazes resolveram o problema. Se eu tenho os rapazes aí na frase, o sujeito não é indeterminado, o sujeito é os rapazes, né? Então, eu tenho que ter terceira pessoa do plural, de modo vago, impreciso. Então, eu falo assim, ó, bateram no meu carro. Pode ter sido uma pessoa só, mas eu estou usando a terceira do plural. Então, quando eu falo bateram no meu carro, eu quis dizer alguém, que eu não sei quem, bateu no meu carro. Bateram no meu carro. Terceira do plural, de modo vago, que impreciso. Beleza? Bom, então, neste caso aqui, eu posso ter a indeterminação do sujeito por meio da partícula si, índice de determinação do sujeito, ou da terceira pessoa do plural. O sujeito pode ser também inexistente, que vai acontecer com haver, com valor existencial. Vamos colocar aqui, por exemplo, assim, houve aula ontem. Então, é um caso, né? Faz anos que não o vejo. E não pode ser fazem, tem que ser faz, porque aqui o verbo fica sempre na terceira do singular. Aqui também. A gente já revisa aqui. Fenômenos da natureza, singular, quando forma oração sem sujeito. O único caso que varia, que eu vou colocar de uma cor diferente, é o verbo ser, indicando hora, data e distância. Porque aqui ele varia para concordar com o numeral. Eu falo são 2 horas. É 1 hora, são 2 horas. É o único caso. Dos demais aqui, o verbo fica sempre na terceira do singular. Fenômenos da natureza, choveu em várias cidades. Verdade e, infelizmente, né, com muitas vítimas. Chega de corrupção. Basta de corrupção. Verbo sempre na terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser. Então, para eu formar um sujeito inexistente, eu preciso ter uma das situações descritas. Haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo decorrido, fenômenos da natureza, e não pode ser sentido figurado, tipo assim, choveram palavrões na discussão. Palavrão não é fenômeno da natureza, né? É aberração da natureza, na verdade. Então, palavrões choveram, o sujeito aí é simples, né, gente? Chega de, basta de, passa das 10 horas, chega de palhaçada, chega de drama. Então, nesse caso aí, a gente tem a ideia de encerramento, a ideia de tempo, nessas expressões chega de, basta de, passa de. E o verbo ser indicando hora, data e distância. Hoje são 12 de janeiro de 2022, distância, são 10 quilômetros até minha casa. Então, nessa perspectiva aí, o verbo ser é o único da categoria dos verbos impessoais que concorda com o numeral que o acompanha. Então, portanto, ele varia, beleza? Aproveitando aqui para dar uma dica de concordância, tá? Bom, então revisamos aqui tipos de sujeito, aí a gente continua. Prova, questão 5 da sua prova. As estratégias de coesão, então a questão aqui falando sobre mecanismos coesivos, são recursos diferenciados que contribuem para a relação entre as partes de um texto.
Considere a passagem. Pronto o café, pronta uma manhã, e nem importa que eu não esteja preparada para absolutamente nada hoje. E assinale a alternativa em que se indicam 2 recursos coesivos presentes em sua construção. Então, vamos lá. E nem importa que eu não esteja preparada para absolutamente nada. Eu tenho esses 2 conectores, né? Se eu estudei direitinho, eu consigo reconhecer os conectores que aparecem aqui. Esses 2 conectores são aditivos, o ideal é não usar essa duplicação, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, pronominalização e emprego de conectivo conclusivo. Não aparece isso e também não aparece pronominalização. Pronominalização seria assim, encontrei Maria. E ao vê-la, aqui ó, pronominalização. A amo. Amo Maria, tá vendo? Pronominalização, só para você entender o que é. E conectivo conclusivo, portanto, então, por isso, o texto não traz, nesse trecho, esse tipo de conector. Sinonímia e emprego de conectivos adversativos. Não tem isso aqui, né? E também não tem isso aqui. Conectivos adversativos, mas, contudo, entretanto, todavia. Substantivação e uso de conectivos com valor de finalidade. Substantivação, vamos supor que eu pegasse um verbo e aí eu substantivasse esse verbo, né? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, temer. Ele teme a morte. Ponto. Esse temor, aí, ó, substantivação, tá vendo? Esse temor o paralisa. Paralisa, você conhece, né? E o uso de conectivo com valor de finalidade. Finalidade para quê? A fim de quê? Conectores de finalidade. Repetição e uso de conectivos aditivos. Exatamente, ó, eu tenho e, nem. 2 conectivos aditivos repetidos. Essa é a nossa resposta. Só que para isso, né, gente, minimamente o aluno tinha que conhecer os conectivos. Ele tinha que estar ali, vamos dizer assim, tendo uma noção dos conectores que existem na nossa língua. E para a gente fechar esse bloco, nós vamos exatamente nesta revisão de conectores, tá? Então, os conectores, eles se dividem em 2 grandes blocos. Eu tenho os conectores coordenativos. Aí, eles podem ser aditivos. Eu costumo brincar e falar assim, ó, 3 aviões para o Ceará. 3 ACE. Aditivos, adversativos, alternativos, explicativos e conclusivos. Para ficar na mesma ordem, né? Conclusivos. Três aviões para o Ceará, né? 3 ACE, só para a gente lembrar quais são os coordenativos. Os coordenativos unem orações independentes entre si. Então, conectores aditivos. E, nem, tampouco, assim junto. Não só, mas também. Não apenas como. E outros. Adversativos, mas, contudo, entretanto, todavia, no entanto, porém, conectores adversativos. Alternativos, ou, duplo ou, né? Ou, ora, ora, quer, seja, e aí vai. Conclusivos, pois, depois do verbo, deslocado, na verdade. Por isso,
portanto, então, logo, assim, desse modo, nesse sentido, por conseguinte, tudo conclusivo. Explicativo, pois, aí no caso, antes do verbo, porque junto, já que, uma vez que, logo que, uma vez que, já que, porquanto, logo que não, tá? Logo que é temporal. Porquanto, que após imperativo, chora que faz bem. E aí vai, beleza? Então, conectores coordenativos, aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos e o quê? Explicativos. E aí eu vou ter os conectores subordinativos. C, C, T, P, F. Então, 6 com C, T, P e F. Então, eu tenho causais, consecutivos, concessivos, conformativos, condicionais, comparativos. E aqui do outro lado, temporais, proporcionais. Então, todos esses daqui são conectores subordinativos. Aí, o que eu vou ter assim, ó? Causais são os mesmos da explicação, só que vão estabelecer uma relação de causa, né? Porquanto, porque, na medida em que, é bom não confundir com esse daqui, ó, à medida que, né, que é outro, à proporção que, finais, para que, a fim de que, separado, consecutivos, aqui vou colocar mais uns, né, como pode estar nessa lista, consecutivos, tão, tal, tamanho, tanto, mais o conector que, comeu tanto que passou mal, era tão especial que recebia o carinho das pessoas, e ainda de modo que, de forma que, de maneira que, aí vai. Concessivos, embora, ainda que os concessivos caem muito, né? Malgrado, em que pese, mesmo que, se bem que, conformativos, como, conforme, segundo, de acordo com, claro que os conectores mudam de sentido em função da frase, tá? Podem alterar o sentido. Condicionais, o que vai acontecer? Se, caso, desde que, a menos que. Comparativos, como, tal qual, mais que, menos que, e outros. Só separando esses daqui para não ficar embolado. Só para ficar na mesma telinha. Temporais ali, quando, enquanto,
mal, logo que, assim que, todos esses. Aqui só para você ter uma base, começar a ter uma noção dos conectores. Por exemplo, assim, para fazer uma questão como essa daqui, ó, você tinha que ter reconhecido quais são os conectores e você ia ter uma noção de que ambos são o quê? Aditivos. Então, se você detivesse esse conhecimento, muito provavelmente você não teria problemas em resolver a questão, né? Então, isso aí que é importante. Tipo assim, a gente vai fazendo aquele somatório, né, gente? Vai estudando cada dia um pouquinho, fazendo muitas questões, treinando também por temas, que isso acaba sendo essencial aí para a gente progredir na nossa preparação. E é o que a gente vai fazer aqui, reconhecer aspectos específicos da banca IBFC, trazer para você os enunciados possíveis dessa organizadora, toda a base de variação das questões cobradas pela IBFC e, a partir dessas questões, revisar os conteúdos, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui com muito carinho, muito foco, para que você alcance seu objetivo de acertar todas as questões de português na sua prova. Então, essa era a nossa primeira aula, para você ter um contato com a banca. Nas demais aulas, a gente vai seguir com sequências maiores de questões, normalmente a gente vai fazer sequências de 15, mas se você achar um pouco exaustivo, você pode fazer um pouco menos de questões, enfim, aquilo que ficar confortável para você. O nosso site possui o recurso de acelerar o vídeo, então se você achar, por exemplo, assim, ai Flávia, eu acho que eu posso ir um pouco mais rápido ali na minha preparação, você tem a possibilidade de acelerar o vídeo 1,5 vezes, 2 vezes, eu não aconselho isso para um aluno que ainda está revendo a matéria mesmo, que precisa, por exemplo, aprender os conectores, né? A gente vai deixar algumas bases teóricas dentro da área do aluno também para você baixar alguns materiais e os materiais que a gente usa na aula, como por exemplo, esse material de questões que a gente colocou hoje aqui para você, ele vai estar sempre dentro da sua aula, dentro da aula que a gente utilizou, só para você se organizar aí melhor, tá bom? Nossa área do aluno tem um suporte, então toda vez que você tiver dúvida em um dos nossos materiais, dúvida em uma questão que a gente trabalhou em sala, algum ponto de aula, alguma coisa que eu falei que você às vezes não entendeu adequadamente, ou que às vezes eu possa ter me confundido, a gente tem um suporte ao aluno, você vai abrir a aba suporte, no nosso suporte a gente vai atender também as questões técnicas, o meu vídeo está travando, houve algum problema que eu não consigo rodar essa aula está com problema de áudio, enfim, nós estamos aqui para servir você e para ajudar você a se tornar servidor, né? Essa é a nossa base, tá certo? Então, espero vocês no nosso próximo encontro e aí a gente já vai fazer uma sequência maior de questões.